Sejam todos muito bem-vindos ao canal de educação da UniAlphaville. Eu sou a professora Solange Padilha e essa é a série Explicando Educação. Bem, no mês de dezembro do ano passado, nós podemos ler em todos os jornais do país a notícia de que o importante e tradicional Colégio do Rio de Janeiro, o Liceu Franco-Brasileiro, adotou a linguagem neutra no ensino da língua portuguesa. Essa atitude da escola gerou uma série de discussões entre as famílias, os alunos, os professores e foi parar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro porque 2 deputados resolveram questionar a atitude da escola. Eles propuseram num projeto de lei a proibição de que as escolas cariocas utilizassem a linguagem neutra no ensino da língua portuguesa. E não foi uma atitude isolada. Em todo o país, movimentos dos meios da educação também se posicionaram quanto a esse tema. Em junho último, o estado de Santa Catarina, por meio de um decreto, proibiu que as escolas catarinenses utilizassem a linguagem neutra no ensino da língua portuguesa. Também o estado de São Paulo reagiu da mesma forma. Mas por que esse assunto causa tanta polêmica? Afinal de contas, qual é o objetivo do ensino da linguagem neutra? A linguagem neutra existe na nossa gramática? Bem, para esclarecer essas dúvidas, eu convidei para a nossa série Explicando Educação de hoje uma autoridade no assunto, uma doutora em linguística, a professora Maria de Lourdes Gaspar Tavares, que já está aqui, eu já estou vendo a professora, eu já vou convidá-la para a professora, ela vai nos falar sobre o conceito de linguagem neutra, vai tirar todas as nossas dúvidas. A professora já está aqui. Bom dia, professora, muito obrigada. É um prazer muito grande da sua presença na nossa série. Em nome de toda a direção da UniAlphaville, eu quero agradecer a sua presença, de ter aceitado estar conosco na manhã de hoje. E eu já vou te dando a palavra, porque esse assunto é bomba no meio educacional. Por favor, nos explique, professora, afinal de contas, o que é essa tal de linguagem neutra? Muito bom dia, muito obrigada, Solange, pelo convite. Realmente é desafiadora essa questão, o tratamento dado a essa questão linguística que está gerando, vamos dizer assim, discussões, conflitos muito relevantes, muito saudáveis. Eu sempre falo que o conflito é aquilo que promove o crescimento, não o combate, mas sim o conflito, essa heterogeneidade que nós temos de opiniões. É isso que nos faz crescer como seres humanos, como civilização. Muito obrigado às pessoas que estão nos assistindo. Sim. Vamos lá. Então, eu vou iniciar fazendo um breve percurso do histórico, de como nós chegamos até aqui. Tá? Então, lá no latim, nós tínhamos, sim, esse gênero neutro. Com a mudança para as línguas românicas, tá? Latim, especificamente aqui na nossa língua portuguesa, esse gênero neutro, que lá no latim era com a desinência U, foi absorvido tanto pelo feminino como pelo masculino. E hoje nós temos, vamos dizer assim, ainda não vou entrar na questão desse mundo masculino, tá certo? Porque o nosso mundo é um mundo masculino e eu não quero aqui falar que seja um mundo machista. Nós não estamos falando de juízo de valor, certo? Então nós temos no inglês, por exemplo, o it, que é um gênero neutro, mas nós não temos na língua portuguesa, como eu falei, porque foi absorvido pelo masculino e também pelo feminino. E aí nós temos essa conjugação binária, demonstrada especificamente
pelo artigo definido, feminino, masculino, feminino ou masculino. O a e o as e o os, o e o uns, o uma e o umas, tá certo? Entretanto, nós também podemos fazer assim uma reflexão que nós temos palavras, né? A língua é viva, Solange. Enquanto houver falantes da língua portuguesa, ou seja, ela quais forem as línguas, ela estará viva, ela está a serviço do falante. A língua está. Lá no estruturalismo, a língua é. Tá? Então, ela tem um sistema fechado. Hoje não mais. Ela está a serviço de algo, a serviço de alguém. E de quem? De nós. Nós fazemos a língua. Tá? Então, nós temos o Brasil, né? O Brasil faz parte de uma comunidade lusófona composta por 8 países. Então, a gramática, tá, da língua portuguesa, ela está, né, estão incluídas outras comunidades, tais como Portugal, Brasil, lógico, sabemos disso, não é verdade? Nós temos Guiné-Bissau, nós temos Angola, nós temos Timor-Leste, nós temos Cabo Verde, nós temos São Tomé e Príncipe, nós temos Moçambique. Vejam só, são 8 comunidades que compõem são 8 países que compõem essa comunidade lusófona, cujas regras são semelhantes. São semelhantes. Já existem gramáticos que aceitam o português brasileiro, que é diferente do português de Portugal. Sim. Então, o que nós estamos falando? Que palavras nascem, palavras morrem, e palavras são renascidas diariamente. Lá no tempo da minha avó, existia, por exemplo, a palavra sacripanta. Quem será que sabe o que é sacripanta, né? Sacripanta era aquela pessoa que era um pilantra, uma pessoa desonesta. Hoje ninguém vai falar de sacripanta. Mas veja o que aconteceu. Retornou no mundo tecnológico a palavra delete. Ela no computador delete, que quer dizer apagar, que é um verbo do latim. Então, veja, é esse trânsito maravilhoso que nós temos de passado e de presente. Quando é que alguém poderia, né, lá na década de 1940, falar a palavra, por exemplo, scanner, vídeo? Então, essa palavra é nova. Resiliência, são palavras novas, tá? Assim como, eu gostaria até de falar, assim como, né, eu lembro da minha avó, com a palavra alpendre. Não tem mais alpendre. Na verdade, essa palavra sumiu. Hoje é varanda. Tá? Então, essa palavra sumiu do nosso uso cotidiano, do nosso uso mais moderno, desse uso, vamos dizer assim, desses anos de 2020, ou deste século, né, que nós estamos vivendo, tão conturbado, tão polêmico, mas tão rico. Na verdade, tão rico. Então, essas palavras, elas nascem e morrem diariamente de acordo com a necessidade do uso, com a necessidade de sua comunidade. E aí nós chegamos nos substantivos. Veja só que interessante. Esses substantivos, né, que vamos dizer assim, fazem a marca, né? Substantivo é a palavra que dá nome ao ser. Então, nós temos substantivos, Solange. Professora, fala perto do microfone, porque eu acho que a sua voz está um pouco baixa. Oi? Fala mais perto. Está melhor assim? Assim. Está melhor assim? Então, tá. Olha só, nós temos substantivo, vamos chegar nos substantivos, né? Então, substantivo é a palavra que dá o nome ao ser. Ponto. Tá bom. Como é que eu vou definir, ou como eu vou classificar, melhor dizendo, o substantivo em masculino, feminino? Nós temos os sobrecomuns, nós temos o epiceno, nós temos o comum de 2. Então, eu tenho, né, borboleta macho, borboleta fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Toda hora eu vou falar jacaré macho, jacaré fêmea? Não. Quando for a especificidade. Nossa, essa borboleta, será que é macho ou fêmea? Vamos lá, vou chamar alguém, né, um biólogo, um veterinário, alguém daquela especificidade para falar para mim. Eu não vou falar todos os dias. Assim como, olha só, eu falei do mundo masculino. Nós temos palavras que só servem para o feminino, o masculino.
carrasco. Olha, vamos começar já a pensar nessa intencionalidade linguística. Carrasco, mas não existe a carrasca. Não existe o carrasco. Existe a fada, mas não existe o fado. Veja, então, existe o indivíduo, aquele que não é dividido, mas não existe a indivídua. Veja como, de repente, eu posso pensar, sim, que nesse mundo mais masculino, o feminino muitas vezes ficou de lado. Existe, por sua vez, a vítima, mas não existe o vítimo. Existe o homem público. Então, o homem público é a celebridade, é o governante, é o político e a mulher pública. Qual o sentido que a nossa sociedade daria? Ah, a Maria de Lourdes é uma mulher pública. Na verdade, pode existir aí uma conotação chula, inclusive. Tá? Então, nós temos o homem público e a mulher pública, por que não? Por que não? Então, quando nós, por exemplo, o algoz, nossa, o algoz não tem, é como se a sociedade nos protegesse algumas vezes, ou fôssemos indiferentes, né, no feminino, essa sociedade exclui a mulher há milênios, né? A mulher foi excluída já desde a Idade Média, Solange. Lá na Idade Média, a mulher era tratada por Mia Senhor. Tempos depois é que houve essa viagem, vamos dizer assim, desse Mia, que tem esse A, que ele vai para essa desinência de gênero, ele vai ficar nesse radical senhor que vai se instalar ali como senhora. E por que ocorreu isso? Interesses. Interesses pessoais, interesses econômicos, interesses culturais. Então, essa binaridade ocorre, já, como eu falei, desde o latim, mas nós temos, por exemplo, palavras como, eu só estou seguindo aqui para eu... Sim, mas assim, afinal, essa terminação que estão propondo na tal linguagem neutra, isso existe então, olha, na nossa gramática? Não, como eu falei para você, não existe. Então, agora eu quero aqui um divisor de águas, tá certo? A proposta, eu espero que seja assim, e eu acho muito salutar, como eu falei, Solange, que seja um acréscimo, que venha, assim, um gênero neutro para dar visibilidade linguística para esses grupos que se sentem, vamos dizer assim, não à margem, mas não se sentem incluídos. Tá? Então, acredito que deve existir, sim. Acredito que a escola deve fomentar discussões, a escola deve fomentar debates. Eu tenho que ouvir o meu aluno, mas eu tenho que respeitar as crenças da escola, daquele grupo escolar. Se a escola é mais progressista, se a escola é religiosa, se a escola é tradicional, eu não quero anarquia. Não é verdade? Não é? Agora vamos acabar com o que houve. Não, eu quero ser respeitada também pelo direito adquirido. Deve existir, sim, o A, deve existir, sim, o O, mas deve ser incluído também alguma forma que dê visibilidade, que dê voz a esses grupos, que eles, já cidadãos, que cumprem seus direitos e seus deveres, tá? Que andam pelas ruas, que compram, que estudam, que votam principalmente, que deem a eles, a esses grupos, o direito de serem também denominados, nomeados, que exista um vocativo,
eu tenho o prezado e eu tenho a prezada. Então, que exista um vocativo para esse grupo, sim, Solange. Então, você está me dizendo que a possível, porque não é, ainda não existe, né, a possível existência de uma linguagem neutra que não define nem masculino nem feminino, não elimina o que nós temos na gramática. Exatamente. Porque eu não vou deixar de ser chamada de a Solange. Nem Exatamente. o meu filho vai deixar de ser chamado de o menino. Isso não... A linguagem neutra é uma proposta. Ela não existe ainda, professora, na gramática? Ela não é uma... Não existe na gramática, e como eu falei, a língua, no pós-estruturalismo, nessa pós-modernidade, nesse mundo caótico que nós vivemos, pior, nesse mundo de polarização que nós estamos, né, na sociedade polarizada, ainda nós não temos, mas nós podemos ter. Não é verdade? E vai depender de quem? Vai depender da sociedade. Porque a língua, como eu falei, ela não é. Lá no estruturalismo, e isso começa a declinar no meio do século passado, no século XX, e aí nós temos uma reestruturação, uma desconstrução textual, uma desconstrução social, uma desconstrução pessoal, certo? A partir disso, eu não posso mais falar de certo ou errado, tenho que falar no talvez. Não existe o sim ou não, existe o talvez. Então, a partir disso, esses grupos, eles devem ser, sim, incluídos. Como eu falei, hoje nós dizemos assim, a língua está. Tá? Eu tenho uma base linguística composta pelo SVO, sujeito, verbo e objeto. Essa é a base frasal da língua portuguesa. Eu tenho substantivos masculinos, eu tenho substantivos epícenos, sobrecomuns, eu tenho uma gama de opções para denominar. E por que eu não tenho gênero neutro? Então, vai depender, sim, dessa sociedade, vai depender de nós agregarmos esses grupos, trazê-los para um momento de discussão, um momento de debate, para conhecer os seus anseios. Tá? Porque é muito fácil. Ontem eu usei uma palavra muito forte e você falou, não, Maria de Lourdes, não é isso, mas é muito fácil nós falarmos sem sentir, sem viver. Não é verdade? Eu não passo por isso, mas eu tenho que ter empatia para sentir o que essa pessoa sente. Você... se sentir deslocada na sua sociedade. Professora, assim, na sua visão de entendedora, de grande estudiosa da linguística, você vê alguma ameaça àquilo que está consolidado entre as famílias tradicionais que prezam, que exigem, que desejam que a educação binária, quer dizer, de considerar que só existe o masculino e o feminino? Você vê alguma ameaça para que isso seja desfeito, para que, se por um acaso uma escola adotar a linguagem neutra como também, não apenas, mas como também um conhecimento que deve ser adquirido, uma possibilidade, você vê alguma ameaça para as famílias tradicionais que os seus filhos entendam ou compreendam o que é uma linguagem neutra, ou seja, aquela que não define o masculino e o feminino, mas uma neutralidade de gênero? Olha, Solange, eu vou só discordar no termo. Por favor, me corrija naquilo que eu não... Eu só não quero falar a palavra ameaça, porque toda vez que a gente fala ameaça, eu já estou falando num combate. Sim. Não é verdade? Eu estou falando de opressor e oprimido, não é verdade? No repressor, eu não vou pensar nisso. Mas eu penso, sim, que essas famílias, elas devem repensar, elas devem se atualizar. A contemporaneidade é esta, é o hoje, não é anarquia. Que fique bem claro que se eu coloco um filho, uma filha, dentro de uma escola tradicional, subentende-se que eu tenha essa linha, certo? Mas essa escola também pode, para que ela
principalmente com jovens, continue com o seu alunado, ela pode sim colocar dentro das reuniões de pais e mestres, ela pode colocar sim essas questões e sentir o seu grupo. Tá vendo? Não é ameaçar, mas dialogar. Eu quero sentir esse grupo. Eu quero saber como é que eu não vou falar clientela, mas esse meu grupo escolar pensa, o que é que ele pensa? O que que esse jovem pensa? O que que essa jovem mãe pensa? Sabe, nós temos, hoje, a nossa sociedade, eu não posso mais pensar no grupo familiar como a Santíssima Trindade, pai, mãe e filho. Isso existe também, mas não só. Eu tenho famílias felizes, nós temos famílias felizes, pai, pai e filho, mãe, mãe e filho. Não é verdade? Então, e outros grupos. Então, são grupos familiares que devem convergir nas suas diversidades. Então, não é ameaça, Solange. Eu penso que ela vai ter que rever a sua posição de acordo com esses jovens que ali estão, para que eles se sintam incluídos. Porque o que eu vou fazer com um jovem com 19, 17, 13, principalmente 13 anos? A idade da descoberta. Eles ainda não têm um caminho, provavelmente não tem um caminho, certo? Ainda não tem, mas a escola e a família, assim, de mãos dadas, devem discutir. Porque se a escola tradicional, tá, ou até mesmo a religiosa, levar para baixo do tapete, aí é efeito avestruz. Aí não dá. Professora, eu penso que não dá. Você poderia nos dar um exemplo como seria, por exemplo, uma frase da linguagem neutra? Olha, eu não sou a estudiosa ainda, mas você me despertou para isso. Tá? Eu penso assim, como é fascinante o mundo escolar, não é verdade, Solange? Antes de responder a sua pergunta, isso aí me ativou um conhecimento, uma vivência que eu tive, até contei já para você, e como professora de literatura, eu propunha discussões na sala de aula e tal. E um dia, uma classe, talvez até meu aluno esteja por aqui ouvindo, uma classe me fechou assim, já era até quase no final, falando, tá bom, professora, o Essa de Queiroz coloca algumas personagens já que nós podemos discutir sobre a homossexualidade e tal. E a senhora, qual a sua opinião sobre isso? Para algo, qual é o meu lugar de fala? Por que eu não falo sobre isso? Então, qual o lugar de fala da professora que, dentro da sala de aula, não quer discutir sobre homossexualidade, sobre racismo? Então, no meu lugar de fala, eu tenho que ter a opinião, não é verdade? Porque a escola é a formadora de opinião também. Eu sempre uso isso. Também, não apenas, mas também que seja esse professor que seja capacitado, sabe? Que ele participe também de discussões como essa que você está propondo, de debates como você está propondo. Então, eu não sou ainda uma estudiosa nesse gênero neutro e eu gostaria de me aprofundar até. Mas o que nós temos visto é até um pouco simbólico, não é verdade? Em outras, o vocábulo E já é introduzido para nesse limite entre retirando o A e o O. Então, nós já ouvimos, lemos o obrigadê, o todê, o todês. Na verdade, eu tenho visto isso no WhatsApp, no Facebook. Como na pandemia nós estamos distantes, né? Acredito que se eu tivesse presencialmente, eu estaria já mais próxima de alunos que compõem também esses grupos.
né? Porque nós sabemos, inclusive, que nós temos no nosso grupo pessoas diretamente com uma pessoa para ter esse juízo de valor. Mas o que se ouve é que, além de um símbolo que eles pretendem colocar, e eu não acho isso, que na hora de assumir, tem que assumir por inteiro, Solange. Eu não posso ficar colocando, sabe, maquilagem. Se existe o O e existe o A, se existem, como eu falei já, epiceno, sobrecomum, tá? Comum de dois, vamos lá, vamos ter o gênero neutro. Quando? Vai demorar. Vai demorar, Solange. Tá? Vai depender desses grupos e dos interesses daqueles grupos que estão próximos a esse grupo, tá? Para que eles tenham visibilidade. As transformações, elas são lentas. Veja, Sim. são 3, 4 séculos que nós tivemos para inserir o feminino. Então, nós temos essa discussão há quanto tempo? Há 20 anos? É pouco tempo, Solange? Sim. Pouco tempo. Sim. Há toda uma... E onde... Está cortando a sua ligação, professora. Está cortando. Fala, aqui, eu vou ficar bem próxima, que mas isso acontece, não se preocupe, porque quando a gente está fazendo ao vivo, a gente fica na dependência da internet, né? Bom, eu penso que o seu depoimento, a professora está com algum problema lá na internet dela, eu penso que essa discussão sobre a linguagem neutra, ela vai longe, né? Porque entra questões ideológicas, questões religiosas, sociológicas, enfim. Eu penso também que o importante para nós educadores é estarmos sempre abertos para qualquer tipo de novidade como os cientistas que somos da educação. É claro que nós somos uma sociedade que está construída em cima de valores. Esses valores precisam ser respeitados tanto de um lado quanto do outro. Porque se eu não quero que os meus valores sejam feridos, eu também não tenho que respeitar os valores de quem são contra aquilo que eu penso. Enfim, a democracia não é fácil. Não é fácil viver na democracia. É preciso ainda muitos anos de experiência da humanidade para a gente aprender a respeitar o outro. Bem, a professora Maria de Lourdes deve ter tido algum problema sobre... Espera aí que ela está voltando aqui para as palavras finais dela. É um assunto que ainda vai render outros momentos, com certeza, né? Professora? Oi. Então, olá. Eu gostaria que você, na finalização das suas palavras, você nos dissesse como você entende a luta das pessoas que não se reconhecem binárias, não se reconhecem, vivem o sofrimento, porque é um sofrimento, não é? Ninguém, eu tenho certeza, pelo menos nisso, ninguém escolhe, porque é escolher sofrer. Então, como você vê, como professora, como doutora de linguística, essa questão da luta das pessoas que não se reconhecem binárias? Olha, Solange, hoje, assim, eu penso o seguinte, as pessoas, embora sofram muito, elas aparentemente estão mais fortes. Elas têm coragem de reivindicar, elas estão com coragem de se mostrar. Penso que isso não é novo também, não é verdade? Sempre existiram pessoas assim. Ninguém está trazendo fogo, ninguém está trazendo a roda, certo? Entretanto, as pessoas, elas ficavam escondidas, elas ficavam mascaradas, elas tinham medo, esse medo era tão grande que elas preferiam se encobrir, elas preferiam se esconder
para poder sobreviver. Porque era uma sobrevivência, à custa não só do sofrimento individual, mas, sobretudo, do sofrimento familiar. Não é verdade? Porque essas pessoas casavam. Tá? Essas pessoas, e aí elas se maltratavam e maltratavam. Nós temos que pensar como que isso foi no século XIX, como foi no século XVIII, quer dizer, como é que foi nessa nossa ancestralidade. Tá certo? Não lá no Império Romano, não na Grécia, não, nós estamos falando do século XIII, XIV em diante, vamos pensar assim, tá? Da Idade Média para cá. Então, foi sim um sofrimento, ainda é um sofrimento, como eu falei para vocês, eu me ponho no lugar dessas pessoas, como é que eu, Maria de Lourdes, me sentiria a pessoa me chamar de sempre ela, eu não sei. Eu coloquei maquilagem, mas não é essa maquilagem. Eu não me situo colocando uma maquilagem, mas eu também não me situo não colocando maquilagem. Olha o conflito que essa pessoa está passando, mas eu penso que hoje elas estão mais fortalecidas. Tá? Hoje elas têm coragem de falar, olha, eu estou aqui, tá? Ainda que seja para romper de uma forma mais ousada, de uma forma assim que radicalize, tá? Porque talvez isso seja uma radicalização. Primeiro eu tenho que dar um tapa para falar, olha, chutar o pau da barraca. Olha, desculpe até esse termo, mas eu penso que pode ser até assim, olha, eu existo. Eu quero os meus direitos, eu tenho deveres. Então, eu quero me colocar. Chega dessa invisibilidade, chega dessa invisibilidade linguística. Então, eu acredito sim. Eu levanto a bandeira e não tenho medo de estar aqui num espaço tão público. Eu levanto a bandeira para a visibilidade. Sim, e se a língua está a serviço de uma comunidade, que ela tenha também a voz dessa comunidade. Certo, Solange? É isso que eu penso. Porque sempre a elite, nós temos uma elite de poder, tá certo? Sim. E essa voz que está lá, ela vai fazendo estrias nesse sistema. Essas estrias, elas vão se alargando, formando lacunas. E aí, essas lacunas, elas serão preenchidas exatamente por esses grupos. Entendeu? Serão preenchidas por esses grupos. Essas lacunas serão, vamos dizer assim, o primeiro momento de uma ruptura linguística. Sim. Porque já existe a ruptura social. Você entende? Já existe. As pessoas estão indo para a rua, se movimentando. Sim. Vejam, conflito não é combate. E aí eu trago a voz do Bakhtin aqui, que não poderia deixar. Por meio, eu gosto muito de usar a fala dele, lógico, parafraseada pela minha, mas é assim, Solange, eu só entendo o que o outro pensa quando a minha alma sai de mim e vai habitar na alma do outro. E aí, quando ela descansa naquela alma ou luta dentro daquele outro corpo, tá? Conhecendo aquela alma, depois, quando ela vem para mim, eu conhecedora daquela alma, daqueles conflitos, eu posso sim entender, tá? O âmago daquela pessoa. Tá? Então, é nisso. Hoje nós temos uma sociedade em combate, não é em conflito. O conflito traz crescimento. Nós somos amigas, nós temos ideias diferentes, nós temos partidos diferentes, e eu estou aqui falando que eu não tenho partido, minha pátria, minha língua, tá? Mas nós temos partidos e nós nos respeitamos, não é verdade, Solange? Você tem um nome, eu tenho um outro nome, eu tenho um segmento, você tem um outro segmento, e nós nos respeitamos. E é essa diversidade, é essa heterogeneidade que nos enriquece. Que triste que deve ser o autoritarismo. Só um lado. Qual lado? Qual lado? No meu rosto, eu me olhando, eu tenho um lado melhor e o outro lado pior.
qual lado eu vou escolher? Porque a sociedade tem que ser assim, tão dividida, não é verdade? Então, eu quero deixar nas minhas palavras, eu acho que o tempo já Já. está finalizando, mas eu quero Sim. deixar aqui, Solange, primeiramente, meus agradecimentos para você por essa oportunidade, mas eu quero deixar uma palavra que eu prezo muito, que é o respeito. E nesse respeito eu quero fazer o tripé. Que as pessoas sejam respeitadas, primeiro como ser humano. Na verdade, nós pertencemos a esse grupo, né? E os seres humanos tão complexos, tão ricos, tão pobres, mas na sua essência nós temos que ser respeitados, né? Nós pensamos, nós amamos, nós temos sentimentos, nós odiamos, nós ficamos tristes, mas que também nós sejamos respeitados, tá? Como pessoas, com meus critérios, com as minhas escolhas, com as minhas distinções, com as minhas opiniões. E que sejamos respeitados como cidadãos, como cidadãs. Perfeito. Porque eu tenho direitos e eu tenho deveres. Perfeito, então, professora. Eu penso assim, que eu realmente eu tenho aqui a minha sobrinha que está me ouvindo lá do Canadá. Perfeito. E obrigada, Solange, é empatia, realmente. Lud, olha, eu não tenho palavras para te agradecer, porque você abrilhantou a nossa série de hoje com o seu carisma e com a sua competência linguística. Você é um bálsamo, e aí a gente entende por que você é tão amada pelos seus alunos, como você é tão respeitada pelo que faz, pelo que fez, pelas muitas gerações que você educou aqui na nossa região. Eu quero te agradecer muito, muito, realmente, em nome da UniAlphaville, a sua presença na nossa série. E eu quero também avisar a todos que estão nos ouvindo sobre a próxima semana e te convidar para você também assistir o nosso querido professor Danilo Nunes, doutorando em administração. Ele vai falar sobre a educação nas organizações, porque não é só a escola que forma, não é? Existe a formação no ambiente do trabalho. Ele vai falar bastante sobre isso, e um detalhe, não será na quinta-feira, será na quarta-feira, porque o Danilo só pode, ele tem aula na quinta, enfim, é muito ocupado. Então, na próxima semana, a nossa série Explicando Educação será na quarta-feira, às 10 horas. Mais uma vez, Brede Lourdes, muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos acompanhando até agora. Um beijo grande e até a próxima quarta-feira com mais uma série Explicando Educação. Beijo grande. Obrigada, Solange.